Like a Hellcat. Bora, galera, vamos iniciar a nossa aula de Direito Constitucional. Primeira parte que está abarcando o edital, que são os princípios fundamentais. Você vai ler do artigo 1º até o artigo 4º. Por que princípios fundamentais? Porque são princípios político-constitucionais, são decisões políticas fundamentais que orientaram o legislador constituinte na organização política. Aqui eu tenho o gênero, princípio fundamental, do qual são espécies. Fundamentos da República Federativa do Brasil, que está expresso no artigo 1º. Separação dos poderes, artigo 2º. Objetivos fundamentais, artigo 3º. Princípios das relações internacionais adotados pelo Brasil, artigo 4º. Se a banca perguntar se algum destes que estão aqui são fundamentos, você considera, porque são espécies de fundamentos, tá, gente? E ela vai tentar te confundir também. Uma hora ela vai te perguntar sobre fundamentos, perguntando se são objetivos, ou pode trocar também, mas você vai aprender como separar cada um desses e não cair em pegadinhas. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel do município e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos República, né, aqui nós e governados. E temos também no artigo 1º a forma de Estado, forma federativa de Estado. De autonomia política, cada Estado, né, exerce a sua autonomia política. Nós temos uma política descentralizada por meio dos entes federativos. Então, vamos aos fundamentos. Aqui nós temos o mnemônico para você memorizar mais facilmente os fundamentos. Eles são 5 fundamentos. Vou falar um pouquinho sobre cada um, sem estender muito o assunto. O que é soberania? Soberania é o poder supremo, aquele que não reconhece nenhum outro acima dele próprio. A República Federativa do Brasil possui soberania. O Brasil, enquanto Estado soberano. Gente, a banca tenta confundir o candidato dizendo que a União tem soberania. A União não tem soberania. Ela é um ente federativo que possui autonomia política, assim como os outros entes federativos que têm os seus poderes limitados, como os estados e municípios. Cidadania. O que é cidadania? Cidadania, gente, é a plena participação política no Estado, estar no pleno gozo dos direitos políticos, direito de votar, direito de ser votado. Dignidade da pessoa humana é a base jurídica de todos os direitos fundamentais, o valor fonte de todos os direitos, de todo o nosso ordenamento jurídico. Um exemplo que nos lembra da dignidade da pessoa humana é que não posso submeter um pai a realizar um exame de DNA, porque eu ofendo o princípio da dignidade da pessoa humana. A submissão compulsória ao exame de DNA e ofende também o princípio da integridade do trabalho e da livre iniciativa. Quaisquer formas de trabalho, tá, gente? O Brasil, a sua ordem econômica baseia-se na livre iniciativa, nas regras do mercado, nas regras de direito do consumidor. E, por último, pluralismo político. Baseia-se no multipartidarismo. O Brasil ele possui vários partidos, várias ideologias políticas. Devemos ter respeito por todas elas. E a segunda acepção, do qual eu posso ver o pluralismo político, é a liberdade de expressão. Esta não é absoluta, ela exclui discursos de ódio e de incitação ao racismo. Bom, gente, aqui é bem básico, né? Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Este parágrafo trata da soberania popular. O que é soberania popular? Nós exercemos a soberania popular quando nós elegemos os nossos representantes, ou diretamente quando participamos de um plebiscito, referendo, uma iniciativa popular de leis, direta. E o judiciário? Opa, deixa eu subir só mais um pouquinho. Deu uma travadinha aqui. Os poderes, eles são uno, visível. Há aqui uma separação de funções estatais.
Cada poder exerce a sua função típica e também exerce a sua função atípica. O judiciário, ele julga, ele exerce a sua função típica de julgar, mas também exerce a função atípica de administrar, quando, por exemplo, ele realiza uma licitação, quando ele realiza um concurso público. Outra função atípica do judiciário é a legislativa, quando ele elabora os seus regimentos internos. O executivo exerce a função típica de administrar. Ele também exerce a função atípica de legislar, quando o presidente edita medidas provisórias, edita leis delegadas. E, por fim, o judiciário, né? Este eu já falei para vocês. Então, artigo 3º. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Aqui nós temos outro mnemônico. Lembra de um garoto chamado Conga, erra, e o professor puxa a orelha dele. Conga, erra, pro. Como que eu faço para não confundir objetivos com fundamentos? Lembre-se que os objetivos iniciam-se por verbos no infinitivo. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça. Esse no infinitivo. Aí você lembra do verbo infinitivo, qual que é o seu objetivo? Passar no concurso. E você vai lembrar do restante dos objetivos. E por último, artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais por os seguintes princípios. Aqui nós temos 10 incisos, vou ler cada um deles. Independência nosso humano. Inciso 3, autodeterminação dos povos. Inciso 4, não intervenção. Inciso 5, igualdade entre os estados. Inciso 6, defesa da paz. Inciso 7, tenta entender que é o Brasil como Estado soberano em sua relação com outros países. Você entende a diferença deles e dos fundamentos do Brasil. Esses aqui não, esses são princípios das relações internacionais, relação do Brasil com os outros países. E parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. O que a banca pode fazer aqui é tentar te confundir. No lugar de América Latina, colocar América do Sul. Aí, por isso, eu deixei selecionadas essas duas expressões. Bom, gente, então é isso. A próxima aula que eu vou postar neste canal, vocês vão resolver umas questões. Nós vamos resolver juntos umas questões da banca FUMARC, para vocês entenderem como ela cobra um próximo vídeo, para a gente resolver juntos algumas questões e também continuarei a colocar as aulas do curso aqui. Até mais!